de amor se transformou. Corações que enfim se unirão pra escrever uma linda canção. Thaís Barbosa Silva. Eu nasci na Bahia no ano de 92, em julho, e eu morei lá até os 5 anos de idade. Então eu vim para São Paulo. Quando eu aprendi sobre Jeová, eu tinha por volta de uns 7 anos de idade. A minha mãe sempre me ensinou, né, sobre Jeová. Minha família basicamente era eu, minha mãe, a minha irmã e o meu pai, só que ele faleceu há 10 anos, então praticamente sempre foi nós 3 juntas, né? Minha mãe é um espelho para mim, é um exemplo, né? Tanto de mulher como de cristã. E a gente é bem unida, né? Então, com a minha mãe eu aprendi bastante coisa importante. Eu tinha 14 anos, eu decidi me dedicar e me batizei. Me batizei junto com a minha mãe, inclusive. Foi em maio de 2007. Eu já comecei no serviço de pioneira auxiliar, né? E depois eu entrei de pioneira regular, dedicando mais tempo da minha vida, da minha juventude, para o serviço de Jeová. E fiquei de 2010 até 2017, pois retornei agora em 2019. Então tive o privilégio de ir para a campanha no Amazonas, que foi muito bom, foi uma experiência única. Depois também participamos da pregação do Rural, e participei na campanha de pregação na Bolívia, que foi muito legal também. Inclusive, essa campanha tem um significado especial para mim, porque foi por meio dela também que eu conheci meu amor, claro, né? Eu sou o Alejandro. Nasci em São Paulo, capital, em outubro de 92. Minha família é da Bolívia. Meus pais são testemunhas de Jeová e eles me criaram como uma testemunha de Jeová também, me ensinaram a viver de acordo com os princípios da Bíblia, e eu sou muito grato por isso. Pude aprender com o exemplo de vida cristã deles. Quem me conhece sabe que eu fui uma criança quieta, introvertida e que não mexia com ninguém. Não vai dar certo isso aí, né? O problema é que minha mãe vai estar vendo isso aí, né? Eu era meio quietinho, né, mãe? O apelido era Terremoto. Então, isso é o que diz minha mãe, né? Eu era aquelas crianças que corria mesmo no salão, que os indicadores vivia correndo atrás. Os idosinhos, coitado, tinha medo, mas eu nunca derrubei nenhum irmão idosinho, não. Eu decidi me dedicar a Jeová em 11 de novembro de 2006. Servi como pioneiro regular, iniciei em 1º de julho de 2009. 2014, já com 21 anos, eu recebi o convite para servir em Betel, servi durante 7 anos e agora vou ingressar aí numa nova modalidade de casado. E aí tem um momento na nossa vida que a gente começa a pensar, né, em encontrar uma pessoa, em se casar, ter também uma família. E eu sempre pensava em uma pessoa para ser um bom marido como um homem espiritual, que colocasse Jeová sempre em primeiro lugar. Também uma pessoa sincera, respeitosa, honesta e que fosse amoroso, carinhoso. E graças a Jeová eu ganhei um presente, né, por ter conhecido o Alê, porque ele é assim, né? Não é que ele seja perfeito, mas para mim ele tem essas qualidades maravilhosas. Bom, o que eu procurava numa pessoa para ser meu cônjuge? Bem, primeiro uma pessoa que tivesse os mesmos alvos que eu, que também compartilhasse das minhas crenças, que fosse uma testemunha de Jeová. E claro, além disso, carinhosa, meiga, amorosa, né, que me tratasse bem. Claro, bonita também, né? E eu encontrei. Yeah! A gente tem uma amiga em comum que 2 anos antes falava que eu tinha que conhecer o Bolívia. E ficava com essa história na minha cabeça o tempo todo. E eu, tá bom, um dia eu conheço, né, o Bolívia, quem sabe um dia dá certo, né? Mas sempre quando eu ia visitar Betel com algumas amigas, né, ou fazer um passeio, ele nunca tava. Não sei onde que tava, né, mas nunca tava em Betel. E aí, exatamente nesse período que eu ia para Bolívia, né, para a campanha, foi nesse momento que a gente se conheceu, finalmente, né? Ela foi visitar Betel, mas uma coisa que me chamou muita atenção é que a Thaís gostava muito de uma coisa que para mim era comum e corrente.
que eram pinhas. Sim, pinhas, de pinheiro, sabe? Aquela coisa comum. Mas ela gostava tanto daquilo, dava tanto atenção e carinho para pinhas, né, que tinham em Betel. Eu ficava intrigado, fiquei curioso de pensar, né? Como que a pessoa gosta tanto de pinho, né? Falei, puxa, se ela trata tão bem essa pinha desse jeito, se ela me tratar metade do jeito que ela trata a pinha, eu já tô ganhando já. E aí nós estávamos brincando de Uno, né? E eu, coincidentemente, sentei do lado dela, né? E aí, brincadeira vai, brincadeira vem, eu tinha as minhas cartas, mas meu objetivo não era ganhar o jogo. Meu objetivo era jogar as cartas para ela comprar, porque eu queria ver a reação dela, né? Já tava ali meio que de olho e tal, né? Então eu jogava, aí às vezes ela tinha que comprar mais cartas, e eu curtia isso, e eu gostei, assim, da reação dela, né? Eu achei, assim, fofo, carinhoso, né? Gostei ainda mais. Quando ela foi embora, né? Ela ficou dando tanta atenção pra pinha, e no final das contas a pinha foi esquecida. E quando eu vi aquela pinha, eu comecei a dar risada. Eu esqueci minha pinha, ele prometeu que ia me dar uma caixa de pinhas, né? Quando eu fosse em Betel de novo. E realmente, né? Quando a gente começou a namorar, ele fez uma surpresa pra mim. 23 de setembro de 2018, começamos a namorar oficialmente. E ele me deu uma caixa de pinhas. Eu tenho essa caixa até hoje, guardada com muito carinho, né? Então as pinhas marcam bastante, né? O início da nossa história, assim, como uma boa lembrança. E durante o nosso namoro, né, namoro à distância, a gente sempre tem bastante contratempos, né? E tinha um casal que ia receber e hospedar eu e a minha mãe. Eu e a minha mãe fomos para Barra Funda no horário certo para poder pegar o ônibus. E a gente estava lá esperando, com bastante tempo de folga. Aí chegou o ônibus na plataforma, eu vi que não estava o nome Tatuí. E o ônibus chegou, o pessoal entrou e foi embora, né? E aí deu o horário do ônibus, nada. Passou 10 minutos, 20, 30, nada. Eu falei, tá estranho, né? Esse ônibus não chegou ainda. E eu descobri que eu tinha perdido o ônibus, porque era aquele que eu tinha visto chegar e sair. Graças a Jeová conseguimos uma vaga no próximo ônibus, encaixaram a gente no outro ônibus. Só que a gente teve que esperar mais 1 hora para poder embarcar no próximo ônibus. E o casal que estava esperando a gente, com a janta pronta, tudo bonitinho, eles cansaram de esperar, que a gente chegou lá mais de meia-noite. Mas foram muito bonzinhos, eles nos receberam muito bem, mesmo assim. A gente jantou, ainda ficamos conversando. Esse casal, a Lana e o Nicolás, são grandes amigos nossos. Eles me perdoaram pelo atraso e me hospedaram muitas outras vezes também. Então acho que tá ok. Uma história engraçada do nosso namoro, eu fui visitar a Thaís, eu estava servindo em Betel. E para voltar eu perdi o ônibus. E não tinha feito nenhum arranjo, nada para poder de Tatuí até Betel, né, para voltar. E aí eu tentei puxar o Uber e o Uber falava que estava procurando um motorista, mas fiquei nessa meia hora e não aparecia. Aí eu comecei a ficar desesperado, que já era mais de 1 da madrugada, né? E eu lá, só tinha eu, os moradores de rua e os cachorros. E eu ainda com mala. Do nada apareceu um taxista. Aí cheguei e perguntei, amigão, quanto você me cobra? Ele me cobrou 90. Eu falei, não, que isso, 90 eu não vou pagar não. Tá batata, eu, hein, mal educado. Pô, a pessoa vê o autônomo assim, tá entendendo? Acha que é vagabundo. Vagabundo não, trabalho agora, trabalho na minha hora. Na hora que eu quero. Eu, hein? Eu quando quero comer cocada, eu tenho que ralar o coco. Aí dei meia volta, né? Aí malandro, né? Aí falou, não, tá bom, faço por 60. Aí eu falei, só que eu tive que engolir o orgulho, porque não tinha opção, né? Aí quando chegamos lá, na portaria principal, ele me pergunta, vai ter que subir? Eu falei, vai, pra mim era óbvio, né? Aí ele, então me dá mais uns 10 aí. Naquele dia ele me tirou R$70 pra trazer. Quem sabe esse trajeto de Tatuí até Cesário, sabe que é muito dinheiro. Tudo isso pra ver minha princesa, pra ver a Thaisinha.